No imaginário popular, os anjos são frequentemente retratados como seres alados e benevolentes, cuja presença traz conforto e proteção. No entanto, a representação dos anjos na Bíblia vai muito além dessas simplificações, revelando uma diversidade de formas e propósitos que muitas vezes nos desafiam a compreender sua verdadeira natureza. Neste artigo, exploraremos as descrições bíblicas dos anjos, buscando compreender como são esses seres celestiais e qual é o seu papel nas questões espirituais. Ao mergulharmos nesse estudo, poderemos vislumbrar um entendimento mais profundo sobre esses mensageiros divinos e a relevância de seu papel em nossa fé e compreensão do mundo espiritual. Como os anjos são descritos biblicamente? Muitos de nós têm uma imagem de anjos como belas criaturas aladas ou como criaturas semelhantes a bebês, com halos e harpas, conhecidas como querubins. No entanto, a verdade é que os anjos na Bíblia provavelmente não se parecem com nenhuma das nossas imaginações, nem aparecem como nossa mídia nos faz acreditar. Eles não têm bochechas de querubins, não aparecem como bebês ou não se assemelham à maioria das representações artísticas, particularmente as renascentistas. Então, como os anjos são realmente descritos na Bíblia? O que constitui uma descrição biblicamente precisa de um anjo? Será que saberemos quando virmos um? A resposta a essa pergunta, na verdade, depende inteiramente da forma que eles assumem. Os anjos, sendo seres espirituais, têm a capacidade de assumir diferentes formas. Como vemos nas Escrituras, às vezes os anjos podem aparecer como humanos, a ponto de nem sequer reconhecermos que estamos interagindo com um anjo. Por outro lado, temos algumas passagens realmente intrigantes, como a encontrada em Ezequiel 1, onde o profeta tenta descrever os anjos através de uma série de imagens, incluindo rodas cobertas de olhos. Portanto, a resposta curta é que não possuímos uma descrição definitiva para os anjos, mas podemos usar as Escrituras para ilustrar as diferentes maneiras como eles às vezes aparecem. Neste estudo, exploraremos algumas das formas biblicamente precisas que os anjos tomam de acordo com as Escrituras e discutiremos por que isso é importante. Como são os anjos segundo a Bíblia? Vamos examinar alguns versículos que descrevem as características dos anjos conforme apresentadas pelos profetas e escritores das Escrituras. Por exemplo, em Números capítulo 22 versículo 23, temos a narrativa do burro que viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada desenhada na mão. Diante dessa visão, o burro saiu da estrada e entrou no campo, provocando uma reação de Balaão, que golpeou o animal para fazê-lo voltar para a estrada. Este episódio nos oferece um vislumbre da presença angélica e sua interação no mundo terreno. Nesta passagem, é notável que Balaão não foi capaz de ver o anjo, ressaltando que os anjos podem ser invisíveis para nós. Quando percebidos, muitas vezes inspiram temor. Além disso, os anjos frequentemente estão envolvidos em batalhas espirituais, como indicado pela presença de um anjo armado nesta narrativa. Este não é o único exemplo de anjos portando espadas nas Escrituras. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3 versículo 24, depois da expulsão do homem do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante foram colocados para guardar o caminho para a árvore da vida. Este versículo ilustra outra instância em que anjos são descritos empunhando armas. Estes versículos, se referindo a um ser angelical ou não, descrevem uma figura celestial de aparência extraordinária. Esta descrição detalhada nos fornece uma imagem impressionante da presença e da natureza dos seres celestiais. A figura descrita em Daniel capítulo 10 versículos 5 e 6 é descrita como possuindo uma aparência brilhante, semelhante a pedras preciosas e bronze polido. Seus atributos físicos, como olhos flamejantes e braços reluzentes, sugerem uma presença imponente e sobrenatural. Já em Ezequiel capítulo 10 versículo 12, a descrição de um ser celestial com corpos cheios de olhos ao redor é verdadeiramente fascinante e misteriosa. Essa imagem sugere uma figura celestial que é tanto impressionante quanto temível, envolta em mistério e poder divino. Essas descrições destacam a incompreensível natureza dos seres celestiais e servem para nos lembrar da grandeza e da majestade de Deus, que está além da nossa compreensão humana. Em Ezequiel, encontramos a descrição dos Ofanim, que são descritos como rodas. A palavra Ofanim é plural de Ofa, que significa roda.
Embora a Bíblia não os identifique explicitamente como anjos, escritores apocalípticos judeus os consideravam como tal devido a três características principais, que eles possuem características de criaturas vivas, exibem poderes sobrenaturais e residem próximos ao trono de Deus. A descrição das rodas dentro de rodas sugere que essas rodas estavam posicionadas em ângulos retos entre si, permitindo o movimento em todas as direções sem a necessidade de virar. Além disso, os anéis das rodas eram adornados com olhos. O movimento das rodas era sincronizado com o ser vivo que as acompanhava, indicando uma conexão entre eles através do espírito do ser vivo. Na verdade, a descrição dos querubins, serafins e outros tipos de anjos nas Escrituras é bastante limitada e muitas vezes simbólica. No entanto, esses seres são frequentemente descritos como possuindo uma aparência impressionante e até mesmo aterradora, capaz de inspirar temor e reverência. Os querubins, por exemplo, são frequentemente associados à guarda e proteção, e suas descrições incluem a presença de asas e várias faces, como mencionado em Ezequiel 10. Já os serafins são descritos em Isaías 6 como tendo 6 asas, com 2 cobrindo seus rostos, 2 cobrindo seus pés e 2 para voar. No entanto, é importante ressaltar que a descrição dos anjos nas Escrituras é simbólica e destinada a transmitir significados espirituais profundos, e não necessariamente fornecer uma representação literal de sua aparência. Portanto, enquanto temos algumas imagens desses seres celestiais, é difícil compreender completamente sua natureza e aparência sem uma experiência direta. Embora as descrições dos anjos variem nas Escrituras, algumas delas nos proporcionam vislumbres de sua aparência. Querubins, conforme descrito em Ezequiel capítulo 1 versículo 15 e 16, os querubins são retratados com 4 faces e rodas ao lado de cada criatura. As rodas brilham como topázio e são semelhantes umas às outras, como rodas dentro de rodas. Serafins, conforme relatado em Isaías capítulo 6 versículo 2 e 3, os serafins possuem 6 asas, com 2 cobrindo seus rostos, 2 cobrindo seus pés e 2 usadas para voar. Eles clamam incessantemente a Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. No entanto, é importante notar que essas descrições são apenas vislumbres da verdadeira natureza desses seres celestiais, que podem transcender nossa compreensão humana. Embora esses outros tipos de anjos não sejam mencionados explicitamente na Bíblia, eles são categorizados neste artigo como Malachim e Ofanim. Os Malachim, ou mensageiros como Gabriel, são conhecidos por entregar as palavras do Senhor ao seu povo e frequentemente aparecem como homens vestidos de branco. Já os Ofanim são referidos como as rodas mencionadas em Ezequiel. No entanto, pode-se argumentar que esses e os querubins são a mesma coisa. Por que é importante entendermos a aparência dos anjos? Primeiramente, é crucial para corrigir concepções errôneas perpetuadas pela mídia. Se acreditarmos que os anjos são como bebês, ficaremos surpresos se um anjo de verdade aparecer diante de nós. Além disso, é essencial reconhecer que os anjos podem assumir diferentes formas. Se um anjo aparecer diante de nós em sua forma descrita como rodas com olhos, é provável que fiquemos atonitos e pasmos. Conhecendo a verdadeira natureza e o papel dos anjos, somos capacitados a reconhecer sua presença e intervenção em nossas vidas diárias. Eles não são simplesmente figuras angelicais decorativas, mas guerreiros espirituais e mensageiros divinos que atuam em prol da vontade de Deus e da proteção de seu povo. Portanto, ao compreendermos como os anjos são biblicamente precisos, podemos desenvolver uma apreciação mais profunda pela intervenção divina em nossas vidas e uma confiança renovada na provisão e na proteção de Deus por meio de seus mensageiros celestiais. Essa última observação nos lembra da humildade e da devoção dos anjos, que mesmo em sua grandiosidade reconhecem a supremacia e a glória de Deus. Sua adoração constante ao Criador nos ensina a importância de direcionarmos nossa reverência e louvor a Deus em todas as circunstâncias da vida. Ao entendermos não apenas a aparência física, mas também o propósito e a atitude dos anjos, somos convidados a refletir sobre nossa própria adoração e submissão a Deus. Assim, podemos buscar seguir o exemplo dos anjos em direcionar nossa devoção ao Senhor, reconhecendo sua soberania e magnificência em todas as áreas de nossas vidas. Espero que este conteúdo tenha sido esclarecedor e enriquecedor para você,
proporcionando uma compreensão mais profunda sobre os anjos e seu papel nas Escrituras. Se tiver mais dúvidas ou quiser explorar outros temas relacionados, escreva nos comentários. Até a próxima e que você possa continuar a sua jornada de descoberta espiritual com sabedoria e discernimento.